Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bem, vim aqui para mais essa aula falando um pouquinho sobre a continuação daquilo que a gente viu na nossa última aula, da construção dos Estados modernos na Europa, né? Estados modernos esses, basicamente, que tem o nome também de monarquias modernas, e a gente começou a estudar na nossa última videoaula, na nossa última aula, né? Nessa aula específica, a gente vai aprofundar em alguns casos específicos e a gente vai estudar esses casos cada um de uma vez, né? Um de cada vez, aliás. Começando por Portugal, mas antes disso a gente tem que voltar um pouquinho. Lembra nas últimas aulas, antes do nosso recesso, digamos, antes do isolamento que nós tivemos, nós abordamos um pouquinho sobre as guerras de reconquista. Bem, as guerras de reconquista elas vão do século VIII até o século XV depois de Cristo, e basicamente é um movimento cristão iniciado pelos senhores feudais, pelos reinos cristãos na Península Ibérica, para poder, digamos que, expulsar esses mouros, os muçulmanos que colonizaram essa Península Ibérica, né, que ocuparam essa Península Ibérica ao longo do tempo. O ponto de partida para a formação de Portugal e da Espanha, uma vez que tanto Portugal quanto Espanha, eles são provenientes exatamente dessas guerras de reconquista, né? Eles nascem a partir dessas guerras de reconquista. Nós temos aí um mapa nessa parte inferior da tela que vocês estão vendo aí, mostrando um pouquinho do andamento das guerras de reconquista e da conquista de território por parte dos reinos cristãos durante os séculos de 8 a 15 depois de Cristo, né? A primeira imagem ali mostra a Península Ibérica em 790, depois em 900, 1150 e por último lá em 1500, né? Então nós temos a realidade dessa Península Ibérica se transformando ao longo do tempo nessas imagens que vocês podem ver aí. Galera, Portugal foi o primeiro estado moderno a ser criado, digamos, né? Portugal é resultado da formação do Condado Portucalense, que foi herdado por Henrique de Borgonha, um nobre aí da Península Ibérica, e teve, digamos, como resultado enfim, Henrique de Borgonha era um importante nobre desse contexto aí na Península Ibérica, e frente às suas conquistas e à expulsão de mouros com seu próprio exército da Península Ibérica, o Reino de Leão doou a ele umas terras ali na parte oeste da Península Ibérica, e mais tarde vai ser chamado de Portugal, mas que naquele período era chamado de Condado Portucalense, certo? No século XII, em 1143, nós temos o processo de independência desse Condado Portucalense, ganhando o nome de Portugal, a partir da tomada de Lisboa, beleza? Que estava sob domínio dos mouros. No século XIII, um pouquinho mais tarde, nós temos a expulsão de todos os mouros do reino. Então, os muçulmanos são expulsos do reino de Portugal. Em 1385, um pouquinho mais tarde, nós temos a Revolução de Avis, mudando um pouquinho a realidade desse reino de Portugal recém-formado, com o início de uma nova dinastia, certo? Lembrando que a independência de Portugal, lá atrás, foi, digamos que, proclamada por Afonso Henrique, que fazia parte de uma outra dinastia. A partir de 1385, nós temos a dinastia Avis no poder, como uma grande revolução dentro de Portugal, coisa que a gente vai aprofundar mais tarde, beleza? A partir de 1385, nós temos uma centralização do poder nas mãos de João de Avis, o Dom João I, certo? Com o apoio da nobreza e da burguesia. Então, Portugal ele existe desde 1143 como país independente, porém ele só vai se tornar uma monarquia moderna, ele só vai ter as características de absolutismo moderno mais tarde, em 1385. Beleza? Finalizando Portugal, nós chegamos à Espanha. Espanha é essa que vai passar por um processo de unificação tardio. Ele vai demorar um pouquinho para se unificar completamente. Espanha é essa que era composta por 5 diferentes reinos: Castela, Aragão, Leão, Galiza e Navarra. Todos esses reinos cristãos, beleza? Nós temos também o reino de Granada, ali embaixo, mas é um reino mouro, muçulmano, certo? Os reinos cristãos são esses que vocês veem aí na tela,
com exceção de Galiza, que nessa imagem que eu peguei já não existia mais, certo? Galera, o que é importante de nós dizermos aqui? Lembra do feudalismo? Bem, esses reinos que nós estamos falando aqui, eles já existiam no período feudal e eles foram construídos a longo prazo durante esse período feudal, certo? Eles passam por uma série de digamos, desenvolvimento nesse período feudal. E quando nós temos a formação da Espanha mais tarde, lá em 1492, nada mais é que a consolidação desses reinos em um só, certo? A unificação desses reinos em um só. Bem, nós temos um predomínio econômico e militar de Castela até 1492 e a expulsão dos mouros e o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que marcam a formação do Estado moderno espanhol e a centralização do poder com os primeiros reis católicos. Beleza? Basicamente, a Espanha era dividida em vários reinos. Em 1492, mesmo ano da chegada de Cristóvão Colombo à América, nesse mesmo ano, nós temos a unificação da Espanha, beleza? Então, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, por exemplo, ainda não tinha o nome de Espanha, vai ser unificada mais tarde. Galera, a Espanha como símbolo da ideia de um absolutismo eclesiástico, ela se apresenta como símbolo da ideia de absolutismo eclesiástico. Por quê? Porque a relação direta entre os reis e a Igreja Católica, é por isso que eles ganham os nomes de reis católicos. Nós temos uma unificação entre esses poderes e o absolutismo, ele vai ter os moldes de estrutura divina também, uma vez que a religião está diretamente ligada com isso. Beleza? Aqui vocês podem visualizar os reinos de Leão e Castela, Aragão, que mais tarde se unem junto com Navarra, né? Formam a Espanha. Hoje a Espanha é exatamente isso, contando com Granada ali embaixo. Beleza? E vamos lá. Nós estudamos recentemente a Guerra dos 100 Anos também. Nós sabemos que essa Guerra dos 100 Anos foram disputas entre França e Inglaterra. Bem, a Guerra dos 100 Anos ela vai de 1337 a 1453. Então, 17 anos de história aí, com basicamente disputas pela sucessão do trono francês e por territórios cobiçados pelos ingleses na França, certo? Vamos lá. Basicamente, os ingleses tinham interesse em ocupar o trono, ocupar o reino francês, ocupar, digamos, conquistar esse reino francês e conquistar alguns territórios que pertenciam à França. Frente a isso, a nobreza francesa entrou em conflito direto com a nobreza inglesa e com o parlamento inglês, que já existia desde a Magna Carta, e eu já vou explicar isso, beleza? O desfecho da guerra teve como impacto na formação dos Estados modernos e na centralização do poder dos dois países. Nós tivemos uma crise sendo instaurada na Inglaterra depois da Guerra dos 100 Anos, um fortalecimento da França, que saiu vitoriosa, que até então estava fragilizada, né? Ela sai fortalecida depois do final dessa guerra. Nós temos uma fragilização dos senhores feudais, tanto ingleses quanto franceses, o que abre as portas para o surgimento de um rei, ou para o fortalecimento da figura do rei, certo? Aqui nós vemos uma imagem super interessante sobre as tropas inglesas durante a Guerra dos 100 Anos. O que a gente pode ver? Que cada um está vestindo uma coisa diferente. O que isso nos sugere? Bem, nós sabemos que dentro de um território tinham vários feudos, certo? E os senhores feudais formavam seus próprios exércitos. Isso aqui é um exemplo disso para a gente. Cada um veste uma roupa distinta, por quê? Porque cada um pertence a um feudo diferente. Cada um pertence a um exército do seu próprio senhor feudal, ou uma milícia do seu próprio senhor feudal, que serve ao rei da Inglaterra e que vai tentar, junto ao rei da Inglaterra, conquistar as terras francesas lá na Guerra dos 100 Anos. Beleza? Vamos lá. Na França, nós temos um absolutismo clássico, que é a centralização política por meio do controle sobre a nobreza. Então, basicamente, nós vamos ter uma figura de um rei que vai controlar toda a nobreza e todo o clero. Um exemplo disso é Luís XIV, o mais conhecido como Rei Sol. Nós temos a imagem dele aí, que é a maior figura, o maior exemplo de absolutismo monárquico que nós podemos ter. Esse modelo de absolutismo clássico, ele foi consolidado a partir da ascensão da família Bourbon, da dinastia Bourbon, que é uma das famílias nobres da França que vencem a Guerra dos 100 Anos. Certo? Logo após a Guerra dos 100 Anos, a gente pode perceber ali, pelo ano de 1453,
ocorre a centralização do poder, a unificação territorial dentro da França e o surgimento da nação, do Estado França, do Estado francês, que vai basicamente existir até os dias atuais, aí, que vocês conhecem como a República Francesa. Aí, né? Então, a França ela era composta por vários feudos e depois da Guerra dos 100 Anos ocorre uma centralização nas mãos de Luís XIV, nas mãos do rei, família Bourbon, e nós temos a unificação da França como um todo, que agora vai deixar de ser vários feudos distintos para ser um único país. Beleza? E nós chegamos à Inglaterra em 1495 e é um absolutismo monárquico com vários poréns. Vamos entender esses poréns. Nós temos uma centralização do poder, sim, mas em 1215, depois de Cristo, nós temos a proclamação ou a criação, digamos, a escrita da Magna Carta. O que é a Magna Carta? Magna Carta é um documento que cria o parlamento inglês. Ou seja, nós temos na Inglaterra uma estrutura muito bem definida. Temos o rei, que é uma figura absolutista às vezes. Nós temos um parlamento abaixo desse rei, que vai ser responsável por observar as atitudes do rei. Então, se a população acredita que os feitos do rei não são justos, o parlamento vai entrar em ação e vai, digamos que, controlar as atitudes tomadas pelo rei dentro da Inglaterra. Ou seja, o parlamento, ao mesmo tempo, ele está abaixo da figura do rei, porque ele não tem tanto poder, mas quando ele acha necessário, e a população acha necessário, ele se equipara ao poder do rei, podendo bloquear, digamos, as atitudes tomadas por ele, certo? A derrota na Guerra dos 100 Anos fragiliza toda a nobreza inglesa e acirra as tensões internas. Então, vai aumentar aquele clima de rivalidade dentro da Inglaterra. O que nos leva à Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra entre a família Lancaster e a família York, que vai definir aí quem ascende nesse mundo. Frente a isso, as duas famílias ficam fragilizadas. Nós temos o surgimento da dinastia Tudor, da família Tudor, com Henrique Tudor, ou Henrique VII, depois Henrique VIII, que surge como alternativa e ascende ao poder dentro da Inglaterra. Então, Henrique VIII vai ser o primeiro rei inglês que vai ser um sinônimo de absolutismo total, absolutismo monárquico. O poder fica centralizado nas suas mãos, ele vai fazer uma aliança direta com a gentry, que é a nobreza do campo, é a nobreza camponesa, certo? E vai fazer uma aliança também com a burguesia, que está em ascensão nesse momento. E a gente vai falar muito sobre burguesia daqui para frente, certo? Nós temos um ato de supremacia e um cercamento dos campos. Basicamente, Henrique VIII ele se estabelece como figura divina, figura do poder divino, com a criação mais tarde lá do anglicanismo, uma nova religião, que a gente vai falar logo menos, e a lei do cercamento dos campos, que impõe aos ingleses, digamos que eles devam cercar, criar fronteiras dentro do seu território, e todos os camponeses agora são obrigados a ir para cidades, e a gente vai entender isso mais a fundo mais tarde, beleza? Galera, eu coloquei essa figura aqui que nos demonstra um pouquinho sobre esse absolutismo monárquico, né? Aqui nós temos a figura do rei controlando, de um lado, o exército, de outro lado, a nobreza. Abaixo dele está a cidade e os feudos desse período específico, e nele se concentra todas as vontades da população. A gente pode ver aí o seu corpo formado por pessoas, né? Isso demonstra para a gente que a figura do rei, durante esse período, a gente vai ver agora que a Idade Moderna, basicamente, o fim da Guerra dos 100 Anos, de 1453, a queda de Constantinopla lá, até 1789, nós vamos ter um nome de Idade Moderna. Essa Idade Moderna aí, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, ela tem como característica essa estrutura política e essa estrutura social, que é o absolutismo monárquico, são as monarquias modernas, beleza? Que é a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, o rei, beleza? Aqui nós temos uma imagem também demonstrando como que se dá essa estrutura de poder, essa estrutura política, econômica e social dentro do absolutismo monárquico ou do Estado absolutista.
vocês quiserem, deem um pause no vídeo aí e analisem um pouquinho dessa imagem com calma, beleza? Galera, por enquanto é isso. Beijo no coração de vocês e até mais.